Tudo bom, gente? Hoje vai ser rapidinho, tá? Não teve muitas modificações, então vamos rapidinho pegar aqui quais foram as movimentações da carteira, né? Porque, como eu falo, meio do mês eu trago esse vídeo, além de que dessa vez eu atrasei bastante porque estava bem corrido, mas meio do mês é para eu trazer um pouco, né, das movimentações da minha carteira. Final do mês eu trago os dividendos. Então vamos lá. Em relação à movimentação, até aqui eu já tinha mostrado no último vídeo. Então a novidade foi, eu comprei um pouquinho mais de Cacre e aqui eu vendi o FGAA, tá? Eu finalizei essa posição que fazia muito tempo que eu já estava e eu tive um resultado bem legal. Eu estava fazendo aqui as contas, né, para dar uma olhada. Então, de dividendos totais dele eu recebi 481,40 centavos. Em relação à venda, foi 154,44 centavos, o resultado de venda, né, do lucro da venda. Hoje ele está 9,20. O custo máximo que eu tive de exposição nele, né, foi R$ 2.099. Resultado, né, do lucro, que aí eu somo aqui, né, eu pego o lucro, né, aqui eu só pego o lucro mesmo. Eu estou somando esses dois valores aqui. E o resultado aqui em juros simples, tá? Eu estou pegando o máximo de exposição que eu tive no ativo. E eu não fiquei. Bom, eu fiquei com ele um bom tempo, tá? Mas no finalzinho eu já tinha diminuído um pouco, tinha diminuído bastante na minha posição. Vocês devem lembrar em outros vídeos que eu fui comentando, né, que eu fui diminuindo. Porque, querendo ou não, é um risco um pouco elevado. E eu gosto muito do fundo. Acho que a gestão está fazendo um ótimo trabalho. Tem um alinhamento com o cotista excelente. Mas eu achei que o preço hoje em dia não dá uma margem de segurança tão grande quanto outros. Então eu preferi vender, tá vendo? Ele está com esses 2% de desconto, né? Se você pegar o valor patrimonial. E quando eu comprei, o meu preço médio era 8,40. E aí eu preferi vender eles e comprar o Tigar, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui. Vamos pegar só o FGA para a gente ver quanto tempo eu já estava com ele, né? Então eu comecei ele ali em maio de 2024, fui comprando. Tá vendo? Aqui é o total, né, que eu fui acumulando, né, de cotas. O preço dele, unitário que eu estava pagando, era esse aqui, tá vendo? Eu comecei a comprar quando estava 8,60, 8,70. Comprei quando ele chegou aqui em 7,75, eu ainda aumentei posição. Foi aqui que onde bateu o meu preço máximo dele. Então, o meu lucro, que eu fiz os 30%, eu estou utilizando esse valor para ser ainda mais conservador ainda no cálculo, tá? E aí, mesmo assim, deu uns 30% lá de lucro no juros simples e juros composto. Eu fiz, deu 19%. Eu fiz até junto com o chat GPT, tá? Para ele ver se estava certinho. E deu 19% ao ano. Então, com ele eu consegui bater a Selic tranquilamente, tá? E aí eu comecei a diminuir posição conforme ele foi aumentando um pouco o valor, né? É, então aqui foi quando eu zerei a posição dele aqui no dia 29 do 1, né? Aí eu terminei de vender a posição por 9,25. Para mim foi um ótimo preço, né? Deixa eu tirar o filtro pra gente continuar. E outra coisa que eu comentei rapidinho, né, que eu já comprei o Tigar. E o Tigar eu gostei que eu peguei um valor assim bacana, eu comprei por R$ 79,21. E a minha precificação que eu fiz, meu preço teto, eu considerei os 70 centavos. Desenvolvimento, mas eu coloquei, embora ele seja
o mais arriscado lá, né? A minha avaliação, e tudo isso entra no meu cálculo, né? Tem uma avaliação pessoal e tem o risco da tese, né? Então, ela entra como um risco elevado, tá? Mas mesmo assim, quando eu coloco minha avaliação, eu coloquei que o risco é um pouco mais baixo, principalmente porque os imóveis já estão meio que prontos ali. Então, eu achei melhor ser conservador, né? E contar com os 70 centavos, eu avaliei que era baixo, e aí bateu ali, estava dentro do meu preço teto, e aí eu comprei, né? Ele ainda pagou 70 centavos, caiu ainda mais, então eu consegui aproveitar um pouco mais. Tinha já comprado 20 com o dinheiro que eu vendi, tá vendo? É bem equivalente aqui os preços, né? Tem uns R$ 200 de diferença, que foi o que eu aportei a mais, né? E aí depois eu consegui aumentar um pouco mais, eu comprei mais 5 por 74, né? Que fez com que o meu preço médio hoje seja 78. E eu tô um pouco não, eu tô bastante confortável nessa posição, tá? Nos preços que eu paguei, tá? Mas é claro, não é para todo mundo e não tô falando que o FGA não é um grande fundo. Acho que ele ainda vale muito a pena, tá? É, vocês sabem que eu não posso fazer indicação de ativo, não é indicação de compra e de venda, mas é um fundo que eu gosto, sabe? Eu acho que a gestão tem tido um bom trabalho. É, vamos lá, vamos continuar. Uma coisa que eu fiz aqui, que eu gostei, né? É que eu coloquei aqui o preço, quando eu entrei e quando eu saí da posição. E aí o IPCA acumulado nesse período foi de 7,72. O lucro que eu tive, né, foi de 30 em juros simples, em juros compostos dá 19, então foi bem tranquilo eu bater a inflação nesse período, tá? Só foi para eu mostrar aqui que eu achei legal mostrar essa parte do IPCA, porque também ajuda você ter uma noção dos juros reais, né, do que você realmente está recebendo ali, a rentabilidade sua. Então achei bem legal. Só vou dar uma olhada aqui no Tigar. Então, o Tigar, ele ainda é uma posição bem pequena, tá vendo? É 2,12. Eu ainda quero aumentar a posição. Eu acho que é um fundo, para mim, tá? Para minha carteira, que é bem mais conservadora do que a maioria, eu acho. Além de que tem algumas coisas que não são tão óbvias. Tem o TEP que ele tá com a alavancagemzinha, mas está endereçando. Mas eu gosto muito da gestão, então tem alguns pontos aqui de atenção, mas ainda assim eu acho ela bem conservadora. Então, na minha avaliação, cabia, mas eu tinha que tirar alguma coisa com risco parecido, né, para ela caber. Por isso eu optei também por tirar o FGA. É... Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui a gente consegue ver que eu comprei o Tigar, aumentou um pouquinho mais no Cacre, comprei mais um pouco do Tigar, como eu falei, e eu comecei minha exposição em um FIINFRA, tá? Eu gosto muito da Sparta, já há muito tempo eu gosto, mas o preço não estava compensando, eles estavam com um valor muito alto e eu não sei se estava compensando, tá? Então agora eu comecei a olhar bastante para os IPCAs mais, porque eu acho que em marcação de mercado eles podem se dar muito bem, né? É, e o regime deles é competência, né? Então eu acho que eles podem distribuir um dividendo bem legal ali num cenário, né, de inflação controlada, de uma Selic mais baixa, de os títulos públicos da NTNB começar a cair um pouco. Eu acho que aí tem uma chance de valorizar bastante fundos de IPCA+, né? Não só fundos, mas títulos de IPCA+, de um modo geral, né? Então, eu tenho buscado um pouco mais esse tipo de exposição, tá? Tanto é que, se você olhar aqui, eu não coloquei tanto valor agora, né? Não foi tanta coisa em fundos, em fundos de investimento imobiliário ou no FINIF aqui, né? Que é mais negociado em bolsa.
Mas eu fiz algumas movimentações aqui nos fundos, né? Eu comprei o Sparta Inflação Previdenciário, como eu falei no outro vídeo, para mim só faz sentido onde não tem a incidência do Come Cotas, tá? Para o longo prazo. Então, geralmente vai ser fundos previdenciários, né? Multimercado, entre outros, ou então fundo de ações, tá? Então, fundo previdenciário, aí qualquer um deles eu acho que serve muito bem para o longo prazo, né? Desde, claro, sejam bons fundos, eu já comentei um pouco como olha no outro vídeo, né? E o outro ponto é fundo de ações, que aí não precisa ser previdenciário, porque desde que ele cumpra as regras lá, ele consegue essa isenção dos come cotas, né? Então, eu coloquei mais R$ 200 aqui, eu já programei para amanhã na Genial, eu estou comprando pela Genial, não é pela Rico. É bem legal porque ele fica meio. Eu coloco a ordem lá e fica certinho já lá para eles depositarem, né? Então eu gostei bastante, tá nas movimentações, estou bastante satisfeito com a minha carteira, estou chegando perto dos 100 mil, como eu falei. Nesse mês, no finalzinho eu falo sobre os dividendos, mas como eu tinha já previsto, dessa vez realmente veio um pouco mais baixo do que estava vindo na média, tá? Mas claro, ainda para mim é substancial, né? Para mim é significativo o valor. Gente, eu acho que é isso, né? O Tigar não tem muito o que falar, né? Eu acho que se encontra vídeos falando sobre, né? Do professor Baroni, da entrevista com o gestor, do, do Demistificando FI, que é o Rodrigo Medeiros. Vários influencers já falaram sobre o Tigar, tá? Que aí eu seria mais chovendo molhado. Mas como os imóveis eles já estão meio que só na última fase ali, e como eu gosto da gestão, eu já gostava da gestão, do como eles estavam trabalhando. Muita gente não lembra, mas o relatório deles passou por vários ajustes, inclusive com o Baroni comentando. Ele sempre foi muito vocal ali, né? Pontuando alguns pontos de melhora, e eles sempre deram ouvido. Então dá para ver que eles têm um alinhamento legal ali com o cotista. Eu gosto muito do relatório deles, da transparência deles, gosto da forma de eles trabalharem. Então eu queria já, né? Porque é uma das coisas que eu vejo que para realmente ganhar dinheiro no setor imobiliário, né, o que realmente faz a maior diferença é essa parte da construção, do desenvolvimento. E os fundos de investimento imobiliário, eles têm uma visão muito mais de passividade, né? Tanto é que a gestão ativa ela tem que se desdobrar um pouco, né, para ela conseguir fazer a alavancagem, que hoje em dia agora tá mais tranquila com a legislação favorecendo eles, né? Mas o ativo, né, os fundos de investimento imobiliário, eles têm uma visão muito mais passiva, mais tranquila, né, de você pegar aquela renda recorrente, né? E o Tigar ele foge um pouco dessa regra. Ele tem uma, um risco maior, tá? Mas eu acredito também que eles têm um potencial de entregar um retorno considerável. Por isso eu comecei a investir. Como vocês conseguem ver, aos poucos eu estou migrando um pouco mais para ações, né? Para alguma coisa um pouco mais arriscada e um pouco mais para o longo prazo também, tá? Mas para mim foi muito importante ter essa segurança, principalmente que os fundos de investimento hoje me dão, de me darem uma renda ali recorrente. E é algo que é provável que eu vou diminuir um pouquinho, né, meus aportes, mas sempre vai ter na minha carteira e provavelmente todo mês eu vou aportar um pouquinho, né? Eu acho que é isso. Eu já falei um pouco no outro vídeo sobre minha macroalocação, o que eu estava pensando. Ainda não consegui definir com clareza ainda algumas coisas, tá? Mas eu já tenho uma alocação é,
que eu já imaginei, que eu já sei mais ou menos como que vai ser, mas os ativos em si eu ainda estou estudando, ainda estou escolhendo, tá? Eu acho que é isso, gente. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que a dúvida deixa nos comentários, será um prazer responder. E vamos que vamos. Quem tem interesse em fazer algum planejamento financeiro, é só clicar lá na descrição, no meu canal. Na descrição do meu canal tem o meu Instagram, manda mensagem lá, a gente faz a primeira reunião que é gratuita e a gente vai conversando, tá bom? Eu fico por aqui, fiquem com Deus aí e até mais, gente.